evangelista Jimmy Swaggart. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo hoje no livro de Mateus. Mateus, isso provavelmente foi o primeiro livro escrito que seria incluído nos canônicos das Escrituras. Mateus. Ele era um coletor de impostos e aos olhos de Israel ele era um tratante. E sentiram que essa pessoa não podia nem ser salva. Mas Jesus o escolheu para ser um dos 12, glória a Deus. Ele diz assim, 6 dias depois, 17:1, Mateus 17:1. Lucas disse 8 dias, mas não há uma contradição aqui. 6 dias exclusivo e 8 dias inclusivo. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que Mateus não incluiu os outros dias de algo que estava acontecendo. E Lucas incluiu. Então diz, 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, o seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte. E diante dele se transfigurou. O seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Nisto lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, bom é que estejamos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E estando ainda ele falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que disse, este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, no qual eu tenho contentamento. A ele escutai. Me desculpa, meu irmão católico, ele não falou escute Maria. Ele disse escutai a Jesus. Me desculpa, meu amigo muçulmano, ele não disse escutai Maomé. Ele disse escutai a Jesus. Me desculpe, meus amigos chineses, ele não falou escutai Confúcios, escutai Jesus. E eu quero usar como título hoje, sabe, acabando a mensagem que começamos algumas semanas atrás. A grande obra que Jesus Cristo, é claro, né? Isso é uma palavra muito falha, mas não há como a mente do homem, sabe, compreender a grande obra de Jesus. E eu quero olhar aqui para o poder. E a preeminência e o preço. Assim como nós pudermos, só podemos assim raspar na superfície, né? Quando eu estabeleci falar desse título, eu estava pensando, Senhor, como é que nós humanos podemos começar a compreender a majestade, a glória de Jesus Cristo, o poder, a preeminência e o preço. Abaixe sua cabeça hoje, Pai Celestial. Eu te agradeço hoje pela tua graça. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude para que possamos entregar para este povo o que o Senhor tem dado a nós. Unja-nos para entregar nossa alma, assim como o Senhor possa ungir o povo para ouvir e receber. E, Senhor, que toda necessidade seja suprida, e pessoas que estão assistindo aqui em todo o mundo que estão feridas, que só podem ser ajudadas pela graça e a glória de Deus. E em nome de Jesus eu te peço que o Senhor possa, Senhor, ajudar essas pessoas, seja como elas forem. E pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Como eu mencionei, eu comecei esta mensagem algumas semanas atrás, somente passei uma pequena porção dela. E tentando exclamar aqui e passar para você o Senhor Jesus Cristo, eu volto a ter viajado em todo este mundo pregando o Evangelho. Eu estive em Bangkok, na Tailândia já.
Olha, centro do budismo para o mundo. Eu vi os mini-deuses Buda. Eu já estive na Índia e eu vi os resultados do hinduísmo. Eu já estive na China e eu vi o resultado do confucionismo. Eu já estive no Japão e eu vi o shintoísmo. Eu já estive no Egito, sabe, em Sudão, outras partes da África, e eu vi o maomeísmo, o islamismo. Eu já vi isso tudo. E país após país no mundo eu também já vi o Senhor Jesus Cristo. E eu já ouvi esta canção. It was amazing grace, how sweet the sound, Que o islamismo não tem. oh, that saved a wretch like me. O shintoísmo não tem. Well, I once was lost, but now I'm found. E graças a Deus, Jesus Cristo tem. Sim, Ele tem. I was blind, but now I see. And Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, into my soul. I used to be oh so sad. Now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. O que você está dizendo? Uma vez que você vê Jesus, quando você experimentar Jesus, eu não gosto, sabe, essa perseguição, mas o Saul, odiando Jesus Cristo, odiando todos que o seguiram, mas no caminho de Damasco, I've had a vision of Jesus. I've caught a glimpse of my Lord. glória a Deus. O acorde estava errado, mas estava perto. 2 acordes mais altos. Well, down from the skies He is coming. 5 chord now. Oh, just as He writes in His word. Don't you see that great light in the heavens? Well, it's shining from the east to the west. Stay with me, blessed vision, till Jesus shall come far to stay. Um olhar de Jesus. E Paulo nunca mais foi o mesmo. Glória a Deus. Eu falei um olhar, só um olhar. Só isso. Dos 12 que Jesus escolheu para ser seus discípulos, mas eles eram camponeses. Nenhum deles fazia parte da aristocracia daquela época. Eram apenas camponeses. Pedro, Tiago e João, eles viviam como pescadores, né? Mateus era um coletador de impostos. E eles não tinham o privilégio de fazer parte dos pecadores de Jerusalém. Eles eram pessoas normais. E desses 12, Jesus escolheu 3: Pedro, Tiago e João. Por que Ele escolheu eles ao invés de Nataniel e ao invés de Tomé, para aquele papel que eles iam viver? Não sei por quê. Eu não sei. Deus chama as pessoas que eu não chamaria. E Ele não chama algumas pessoas que eu sei que Ele chamaria. E
houve 3 incidentes que caracterizaram um lugar especial que ele os traz junto a ele e mostraria a eles. E o primeiro foi o quê? Mostraria para eles o seu poder. E já falamos disso 2 semanas atrás, eu não vou voltar aqui de novo. Mas quando Jesus voltou de entregar o maníaco de Gadareno, de libertá-lo, olha a dureza deste homem aí, a condição deste homem, endemoniado, sabe, com mais de 2.000 demônios, se cortando com pedras, vivendo nas tumbas dentre os mortos. À noite você podia ver os gritos. E sem dúvida alguns discípulos imaginavam assim. Quando Jesus estava indo lá para outra cidade, por que ele está indo lá? Não há nada lá. Mas havia algo lá. Havia um homem endemoniado, um fanático. E se ele fez isso por ele podia vir do céu e fazer isso por nós também. Sim. E quando Jesus saiu, aquele homem não seria mais um maníaco, não seria mais uma pessoa perturbada mental, ele seria salvo pelo sangue do Cordeiro. E Jesus então volta para Cafarnaum. E um homem vem para ele. Ele é um líder da sinagoga. Jairo era o nome dele. E ele disse assim: você pode vir para minha casa, minha filha de 12 anos de idade está morrendo. Você pode vir? Jesus disse sim. Você notou? Ele nunca falou não. Ele nunca disse não. Quando o leproso veio para ele: Senhor, tu podes me curar? Jesus não falou não. Ele falou: eu quero. Glória a Deus. Nunca disse não. Nunca. Enquanto ele estava indo, você conhece a história, aquela mulher tocou as orlas da veste e o segurou por, sei lá, quase 15 minutos ou 30 minutos talvez. E ela foi curada pelo toque, da orla das vestes. Então o servo veio da casa de Jairo e disse assim: não perturbes mais o mestre. Me desculpe, mas a sua filha está morta. E ele está lá. Se você nunca experimentou isso, você não sabe como ele se sentiu. Mas Jesus olhou para ele e disse: somente creia. Glória a Deus. Mas Senhor, ela está morta. Mas com Deus tudo é possível. Glória a Deus. E ele virou para Pedro, Tiago e João e disse: venha comigo. Por que ele não chamou os outros? Eu não sei. Eu não sei por quê. Mas ele escolheu aqueles 3. Eu sei o que ele fez, mas por que ele escolheu aqueles 3? Mas talvez eles eram mais consagrados. Talvez, eu não posso responder isso. Mas eles chegaram lá, e Pedro, e Tiago e João, sem dúvida, porque este foi o primeiro registro de um morto sendo ressuscitado por Cristo. E sem dúvida eles imaginavam: o que ele vai fazer? Ela está morta. Ela está morta. Você vê, até a escolha de Deus, aqueles que ele escolheu podem cometer enganos. E antes de você criticar aqueles 3, olha para você mesmo. E
Eles chegaram lá e Jesus manda todo mundo para fora, os que choravam e todos os outros. E ele disse a eles: venham. Com os três, Pedro, Tiago, João e Jairo e sua esposa, o pai e a mãe da menininha. E no grego, a palavra lá queria dizer: nós vamos para uma jornada. Pense sobre isso. Eles estavam lá 20 pés de distância da menina. Ela estava lá na cama morta. E ele disse: vamos para uma jornada. O que ele quis dizer com aquilo? Deixa eu falar para você. Se você me ouvir hoje e você der para o Senhor Jesus Cristo uma oportunidade na sua vida, você vai entrar numa jornada. Uma jornada como você nunca experimentou na sua vida. Uma jornada que vai mudar a sua vida. Uma jornada que vai salvar a sua alma. Uma jornada que vai te exaltar sem a sombra de dúvida e plantar o seu pé num lugar firme. Uma jornada que milhões e milhões já tomaram. Uma jornada que você pode ter você mesmo. A decisão é sua. Glória a Deus. Eu preguei numa cruzada, eu acho que foi lá na Califórnia. E tivemos um banquete lá na manhã, convidamos nossos amigos para vir para o banquete, que muitos vieram. E eu me lembro, sabe, eu perguntei assim para o Thomas Long, né, quem que vai cantar nessa manhã? Ele falou: John. Falei: John quem? Tínhamos contratado o John Stearns, ele era um copiloto no avião. Não sabia que ele podia cantar, não. Eu falei: quem vai cantar? Ele falou: John. Falei: John quem? Falou: John Stearns. Falei: ele não pode cantar, não. Eu acho que você vai ficar bem surpreso, viu? E eu fiquei. Depois daquele banquete, haviam 3 homens que vieram para mim, sabe, depois que aquilo acabou. E 2 deles estavam lá na polícia. Um era um policial de prisões e o outro era um sargento ou um tenente, seja lá o que for. E eles se apresentaram, falaram assim: irmão Swagger, gostaríamos que o senhor conhecesse. E eles me apresentaram para o homem que tinham com ele lá. Eu não sabia quem ele era. E ele tinha sido libertado lá da prisão. Então eu escutei o testemunho dele. O homem falou assim: sabe, houve um momento que eu e ele começamos a louvar. Ele falou assim: eu peguei a minha 38, eu tentei matar esse homem aqui. E ele estava atirando na gente. Ele falou assim: a gente feriu ele e ele disse que ele nunca ia ser levado vivo. E ele falou assim: ele tinha atirado no ombro dele, se eu não me engano. E ele jogou a arma no chão e levaram ele preso para a cadeia. E ele foi sentenciado vários anos lá em St. Quinn. E ele falou assim: no domingo de manhã, o governador Brown tinha passado uma lei uns dias antes, que aqueles lá na solitária, que eles tinham que ter uma televisão lá perto da porta, para que eles pudessem assistir alguma coisa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aquela canção passou na TV, às vezes aleluia, às vezes glória a Deus. Glória a Deus. E antes de acabar aquele culto, o Chris entregou o coração dele, a vida dele para Jesus Cristo, e foi totalmente transformado. E ele começou uma jornada. Que qualquer um pode entrar se ele somente se entregarem para Jesus Cristo, que vai concluir, não numa cadeia, não no inferno, mas vai incluir
vai acabar lá nos portais da glória. Aleluia. Jesus Cristo salvou a alma dele, encheu ele com o Espírito Santo. Ele falou: irmão Swagger, eu estou aqui hoje na frente desses homens que tentaram me matar, e eu tentei matar eles, viu? Mas o meu coração é transformado. Somente o poder de Deus pode fazer algo assim. E quando Jesus diz: menininha, levanta-te, o morto veio à vida. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode quebrar as cadeias do pecado. E Ele pode espiritualmente ressuscitar você dos mortos. E todo mundo que não conhece o Senhor está morto nas suas transgressões e pecados. Mas Jesus mostrou para Pedro, Tiago e João o poder dele. Poder. E é isso que você precisa, meu amigo. Esta vida que nós vivemos, as prisões das trevas, 20 milhões de alcoólatras na América. Eu não sei a França, a Alemanha e a Espanha, mas 20 milhões aqui na América. Literalmente 20 milhões de drogados nas drogas de farmácia e drogas nas ruas. Pense nisso. Olha, jogatinas. Mais de 30 milhões de pessoas viciadas em jogatina, presos pelas prisões da jogatina. Você pode ir para todas as igrejas do mundo e isso não vai fazer nada por você. Você está me ouvindo? Você pode ir para a missa e fazer o sinal da cruz, não vai fazer nada por você. Esta prisão que você tem exige o poder para libertar. Poder para libertar o cativo. Poder para libertar o cativo. E Jesus Cristo tem esse poder. Maomé não tem, Confúcio não tem, ninguém tem mais Jesus Cristo. Pedro, Tiago e João viram o poder de Deus. E alguns meses depois, Ele os levou ao topo da montanha. A Escritura não diz que montanha que era, né? Eu creio que era a montanha perto de Nazaré. Eu já estive lá várias vezes. E levou eles para o topo daquela montanha. Pedro, Tiago e João. Não levou Tomé, não. Ele não levou Bartolomeu. Ele não levou Judas, mas levou Pedro, Tiago e João. Agora eu quero que você se coloque nessa posição. Eles estão lá imaginando, né, assim, o que a gente está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Pedro, Tiago e João. E o Senhor Jesus. E de repente, haviam dois homens que uniram-se com o grupo. E os olhos deles ficaram grandes, porque de repente, de novo, Jesus, mesmo que estava vestido naquela roupa de camponês, uma luz começou a sair dele. O seu rosto começou a brilhar. A palavra no grego aqui é stilbo, e eu não posso explicar isso. Tudo que eu posso falar, o que quer dizer? Stilbo quer dizer uma luz viva. Uma luz viva. Toda a luz que sai de um ser humano, olha, que sai de dentro dele. Mas com Jesus veio de dentro para fora. Glória a Deus. E a luz no rosto dele, nas suas vestes, começou a brilhar como ninguém poderia explicar. Como a glória de Deus, a preeminência de quem Ele era. Essa luz, deixa eu falar uma coisa. Pedro, me desculpa, mas Moisés e Elias, porque esses eram os dois homens que estavam lá, né? Pense sobre isso.
Moisés estava morto por, 500 anos. E Elias não tinha morrido. Que jornada, hein? Que jornada, hein? Que jornada. E Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João estavam lá com as bocas abertas, né? E sabe o que eles estavam discutindo? Não é Pedro, Tiago e João, estavam sem palavras naquela época. Mas Jesus e Moisés e Elias estavam discutindo a cruz. Eles estavam discutindo a morte que ele morreria lá em Jerusalém. Pense sobre isso. Aquilo lá era o que eles estavam falando. A cruz, a cruz, a cruz. O preço que ele pagaria. E esta glória, deixa eu falar para você. Nenhum ser humano pode nem remotamente pensar em viver isto. Entende o que eu estou dizendo? Você não está servindo, sabe? Sim, Jesus Cristo foi um homem, o homem, Cristo Jesus. Mas ele também era Deus. Deus manifestado na carne. Glória a Deus. Deus manifestado na carne. Deus manifestado na carne. Eu sei, olha, que era um camponês que viveu 2000 anos atrás. Mas se isso era tudo que ele era, isso seria uma coisa. Mas ele era e é Deus manifestado na carne. Ele é preeminente sobre todos os seres humanos, 1 milhão de vezes mais de que todos que já viveram. Jesus. E eu não estou envergonhado de dizer esse nome. Ele é meu Salvador. Ele é meu príncipe. Ele é minha glória. Ele é minha graça. Ele é minha misericórdia. Ele é meu amor. Ele é meu passado, meu presente e o meu futuro. Ele é meu tudo. Jesus, Jesus, Jesus. O Senhor estava mostrando Pedro, Tiago e João a glória dele. Ele mostrou para eles o poder e agora estava mostrando para eles a glória, né? Sua preeminência, sua glória. João, depois de Jesus tinha ido estar com o Senhor, o veria de novo. Isso foi gravado lá em Apocalipse. E ele caiu de joelho como um homem morto, por causa da glória. Aleluia. Quando você chegar no céu, você o verá. Você o verá. E você vai dizer: irmão Suegertz, ele tentou explicar, mas a história não foi nem contada pela metade. Glória a Deus. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, there's just something, about that name. Savior, Master, wondrous Redeemer, like the dew after the rain. Oh, Jesus, 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 let all of heaven and earth proclaim. Well, kings and kingdoms shall all pass away, but there is something about that name. E chamarão o nome dele Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele tinha que mostrar para Pedro, Tiago e João a glória dele. Ele mostrou o poder. E agora? A glória. E agora? Ele os mostraria a maior coisa de todas: Cristo.
O preço, sim, o preço. Isto é somente... Foi horas antes da sua crucificação. E ele vai para o jardim do Getsemane e fala para os outros: ó, Judas foi embora. E aí fala para Pedro, Tiago e João assim: venha comigo lá no jardim do Getsemane. Ele iria mostrar para eles como um ser humano poderia compreender ou não um preço. O preço que ele iria pagar para a redenção da humanidade. E ele ficou lá, falou para eles esperarem, e ele andou alguns passos de distância e começou a orar. E começou a interceder. E de repente, uma agonia terrível, ele estava lá encarando, começou a vir sobre ele. E ele clamou e chorou: Senhor, por favor, que esse cálice passe de mim. Não me faça beber este cálice, que está cheio com os pecados da maldade, a podridão, as coisas do inferno diabólica, da maldade. Não me faça beber isto. Mas mesmo assim, seja feita a tua vontade, não a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E ele caiu no chão. E ele estava tentando se arrastar e caiu de novo. Ele tentou se levantar e caiu de novo. A tristeza e a dor é tão horrível, o peso é tão terrível. Ele cai de novo. E as Escrituras dizem que a agonia era tão intensa que ele começou a suar grandes gotas de sangue. E é um fato médico verdadeiro que se tiver um estresse muito grande na vida de uma pessoa, que ela vai literalmente suar gotas de sangue. E ele não seria capaz de se levantar. Então ele voltaria para os seus discípulos. Eles estavam dormindo, eles não estavam, estavam dormindo de tristeza, não, mas um peso terrível que eles estavam experimentando. Eles não podiam abrir seus olhos. Não importa o fato que ele falou assim: vocês não podem vigiar por 1 hora. E este foi o preço. Na mensagem da cruz, quinta-feira, o Laurie declarou, e talvez ele esteja certo, que a batalha, o sofrimento, estava no Getsemane. O horror que ele estava experimentando entre as 9 da manhã e as 3 horas da tarde, carregaria a penalidade do mundo, do pecado do mundo, e Deus viraria as suas costas dele. E Jesus clamaria: meu Deus, por que me desamparaste? O preço. Mas você não entende, irmão Swagger, eu pequei. Nunca subestime o poder do sangue. Glória a Deus. O sangue derramado de Jesus Cristo, o preço que foi pago. Existem 3 palavras no grego, muitas mais, mas 3 que são usadas na Bíblia mais que qualquer outra palavra no Novo Testamento em relação à redenção. A primeira é gorazo.
e quer dizer ser comprado do leilão dos escravos. Muito tempo atrás eu e a França estava em Nova Orleans e nós olhamos, estavam lá esperando por uma coisa, eu e ela e um outro casal. E havia uma marca histórica que falava assim: este lugar era o mercado de escravos de Nova Orleans. De repente eu parei naquele lugar, seres humanos sendo vendidos como pedaços de carne. Eu sabia que Abraham Lincoln estava bem perto de lá, e ele falou assim, ele assistiu esta coisa terrível. Seres humanos sendo vendidos. E ele falou assim: Deus, se o Senhor me ajudar e me dê o poder, eu vou destruir esta praga que está sobre a América. Glória a Deus, glória a Deus. Mas quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, Ele destruiu aquela praga da escravidão em mim e você. Quer dizer, ser comprado do leilão dos escravos. A segunda palavra no grego é esgrazo. E eu amo isso aí. Glória a Deus. Quer dizer ser comprado daquele leilão, nunca para ser vendido novamente. Alguém tem que louvar. Alguém deve louvar. Alguém deve louvar a Deus. Comprado do leilão para nunca mais ser vendido de novo. E olha, fala isso pro diabo a próxima vez que ele falar que você não vai vencer, viu? Glória a Deus, glória a Deus. A terceira palavra no grego é latru, que quer dizer que um preço tão alto foi pago para nossa redenção, que na eternidade do passado e no futuro, anjos ou demônios nunca podem dizer que aquele preço foi insuficiente. Aleluia, aleluia, aleluia. The dying thief rejoiced to see that fountain in his day, and there may we, though vile as he, wash all our sins away. Oh, the dying thief rejoiced to see that fountain in his day, and there may we, though vile as he, wash all our sins away. Wash all our sins away. Wash all my sins away. And there may I, though vile as he, wash all my sins away. Meu Senhor, eu posso sentir isto. Glória a Deus, glória a Deus. O preço que foi pago, o preço que foi pago, o poder que Jesus mostrou para os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, a preeminência que ele mostrou a eles. Jesus Cristo é maior do que qualquer outra coisa. E então o preço que ele pagou para a minha redenção, para a sua redenção. Glória a Deus. Abaixe sua cabeça, por favor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Oh, that dying thief
rejoiced to see that fountain in his day. And there may I, though vile as he, wash all my sins away. Wash all my sins away. Vamos ficar de pé, por favor. Eu quero que vocês venham. And there may I, though vile as he, wash all my sins away. Eu quero que você mostre suas mãos. E olha, eu não falei de ninguém aqui, mas cada um de vocês aqui, eu quero fazer uma pergunta para você, e você na televisão também. Você pelo satélite, pela internet ou pela rádio. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é salvo? A sua vida já foi transformada? Você conhece Jesus Cristo? Eu sinto no meu coração, olha, eu já falei disto muito de perto, mas eu sinto a presença do Senhor aqui. Deixa eu falar uma coisa. Se você sair deste lugar aqui não salvo, que desperdício, que desperdício. Nós vamos cantar essa canção antiga. Olha, que o sangue dele foi derramado por mim na cruz do Calvário, e eu venho a ti. E eu não quero que você fique na nossa igreja, não. Eu quero que você se acerte com Deus. E vamos cantar, e deixa eu falar isso para você, viu? Este pode ser o seu último culto. Eu não estou querendo te assustar, não. Quero falar a verdade para você. Pode ser a sua última oportunidade. Olha, eu quero que você saia, venha aqui para frente. Irmão Swagger, o que as pessoas vão pensar? Esquece o que as pessoas vão pensar, meu filho. Pensa no que Deus sabe. Existem pessoas neste lugar que desesperadamente precisam se arrepender. E eu quero que você venha, viu? Eles vão cantar: assim como eu sou sem o Salvador, que esse sangue foi derramado por mim. Venha, minha irmã. Venha, minha jovem. Venha, meu jovem. Ele te ama. Ele te ama. Cante o segundo verso agora. O Espírito de Deus está se movendo. Ele está tocando o teu coração e a sua vida, a sua alma, seu espírito. Eu quero que você venha. O Espírito de Deus quer que você venha. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger por um momento. Cada um de vocês que vieram aqui para frente, olhe para mim por um momento, por favor. Vocês na televisão, satélite, na rádio, na internet. Olha, não importa onde você estiver no mundo, esse é o seu momento também. A
Primeira coisa que eu quero te dizer é que não importa quem você é, Deus te ama. Entenda isto. Ele te ama. E Ele só tem coisas boas para você, viu? Só coisas boas. Eu vou orar, eu já orei por milhões de pessoas em todo o mundo. E eu vou orar por você agora também. E eu quero que você diga comigo. E eu quero que você creia de todo o teu coração. E você vai sair daqui uma pessoa transformada. Você vai começar em uma jornada, glória a Deus, que nunca vai acabar. Glória a Deus. Agora, repita esta oração depois de mim. Você na televisão? Também. Na rádio também. Satélite e internet também. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus do céu, eu venho a Ti. Em nome de Jesus. Me perdoe os meus pecados. A maneira que eu tenho vivido e as coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. Purifica-me com teu sangue precioso de toda injustiça. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus Cristo. No meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos e Ele está vivo. Neste momento eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha alma. E eu faço dele o Senhor da minha vida. E de acordo com a sua palavra, que não pode mentir, eu sou lavado, eu sou limpo, eu sou perdoado, eu sou salvo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. 100 pessoas venham aqui e dão as boas-vindas a essas pessoas ao reino de Deus. Amém. Não perca o culto de hoje à noite às 6 da tarde. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.